Muito bom, pessoal. Conforme prometido, vamos aqui para a nossa terceira aula de conceitos sobre cosmovisão. E a ideia agora é a gente falar sobre o desenvolvimento histórico da cosmovisão, tá? Então a gente vai retomar um pouco aqui a ideia do conceito, tá? Só para a gente ficar bem alinhado. Então, a gente viu, através de várias palavras-chave, que a forma de interpretarmos o mundo é o que define uma cosmovisão. E esse olhar para o mundo, ele está atrelado aos pressupostos, aos valores, ao que a gente traz guardado, e isso nos dá a concepção de situações-chave de interpretação da realidade. Por exemplo, os conceitos se existe ou não a verdade, o que é verdade, o que é mentira, e na cultura em que nós vivemos, fala-se do termo pós-verdade, ou seja, a verdade é aquilo que me interessa que seja verdade. Isso tem a ver com a nossa cosmovisão, a ideia de certo e errado, da ética e assim por diante. Qual é a relevância de estudarmos uma cosmovisão, né? A relevância tem a ver com o fato de que tanto nós somos influenciados por esses valores, crenças, que determinam a nossa cosmovisão, como também a nossa cosmovisão é um retrato dessas crenças e valores, sejam religiosas ou mesmo as bases conceituais, os pressupostos que determinam as nossas escolhas para a vida, né? O que nós vamos fazer da carreira, o que nós vamos definir como compreensão de um determinado fenômeno, de uma determinada pessoa ou do problema que essa pessoa apresenta para nós. Então, é absolutamente importante estarmos conscientes não apenas da existência, mas da compreensão da forma como nós mesmos e as pessoas enxergam o mundo, porque isso nos ajuda a lidar com a compreensão melhor de quais são os parâmetros dos nossos sistemas de pensamento, quais são qual é o retrato e a base da forma como interpretamos o mundo. Daí a gente chega no aspecto histórico do termo cosmovisão, tá bom? Então, é comum entre os estudiosos colocarem o início do uso da palavra alemã Weltanschauung a Kant, né, no século XVIII, e principalmente no final aí 1790, quando ele faz a sua obra A Crítica do Juízo, A Crítica do Julgamento, né? E lá ele fala do conhecimento a priori, né? Do conhecimento, do julgamento intrínseco à inteligência, à mente humana, né? Ele diz lá na Crítica do Juízo: se a mente humana, no entanto, deve ser mesmo capaz de pensar o elemento infinito, sem contradição, ou seja, o conhecimento a priori, ela deve ter dentro de si, essa mente, um poder que seja acima da sensibilidade, ou seja, que exista por si mesmo. Então, ele fala de uma certa intuição do mundo. E ali ele usa a expressão Weltanschauung, né? Ou seja, a mente ela tem uma ideia do número, ou seja,
daquilo que mais tarde ele chama de fenômeno, né? Vai ficar mais claro em Hegel a ideia do fenômeno ou da fenomenologia, mas essa ideia de uma intuição do que é a realidade é quando o Kant usa pela primeira vez a palavra Weltanschauung, que mais tarde vai ser muito desenvolvida no contexto alemão. Então, tanto nesse tempo aqui de Kant, né, século XVIII, mas principalmente no século XIX, com o idealismo e o romantismo alemão, vários teóricos, filósofos alemães vão utilizar vastamente esse termo, né? Eu separei alguns deles aqui para a gente ver, e eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiramente, eu e a minha bolinha aqui, né? Eu não sossego com essa bolinha. É que na hora que eu preparo o slide, eu não estou muito ligado da onde eu coloco a bendita dessa câmera aqui, dessa bolinha. Mas vamos lá. Eu separei alguns deles, né? Primeiramente, Hegel. Vou botar aqui a minha cara perto da do Hegel. Aqui, vamos dividir um pouquinho, né? Só para você não pensar que eu sou o Hegel, certo? Eu estou um pouquinho mais novo que ele, né? E vamos combinar que um pouquinho mais simpático também, né? Pois bem, então nós estamos aqui na virada, né, do século XVIII para o século XIX, e Hegel vai ter uma importância muito grande no estudo da visão de mundo, da Weltanschauung, né? E o Hegel usa essa expressão, a expressão moral, ou visão moral de mundo. Não tem nada a ver com um moralismo, com um conservadorismo, não é isso, tá? Mas é uma perspectiva de mundo que atribui valor moral a essa perspectiva. Olha que interessante, mudou aqui sozinha. Agora ele me deixou mais seguro aqui de colocar a minha bolinha ali. Então, é uma atitude moral, consciente do desenvolvimento dos momentos que se acham presentes nessa relação de pressuposições. A ideia aqui de que esses pressupostos eles são inteiramente antitéticos e conflitantes está na base do pensamento desse grande filósofo, então, assim, a ideia de cosmovisão, de alguma forma, está no fundamento do pensamento primordial de Hegel, de tese, antítese e síntese. Por isso, a famosa expressão dialética de Hegel tem a ver com isso, em que para toda pressuposição ou para toda compreensão você tem um oposto. Então, para toda tese, para toda definição de uma realidade, você tem um oposto, que é a antítese. A antítese conflitua com a tese e gera uma nova tese, que ele chamou de síntese. E na base desse pensamento de tese, antítese e síntese está a ideia de uma perspectiva moral de mundo. Mas há um outro aspecto também em Hegel que é importante a gente analisar, que é quando ele desenvolve lá na filosofia da história, que é uma outra obra importante dele. Dá um espaço aqui para o Hegel, né? Valeu. Então, na filosofia da história, a grande percepção aqui de cosmovisão para Hegel é que a história determina a sua visão de mundo. Ou seja, a história, por ela existir e também na medida em que ela é contada, ela cria a perspectiva da interpretação da realidade que se tem. E também é um jogo de ida e vinda, porque a sua cosmovisão te dá uma leitura da história de acordo com a sua pressuposição
ou a sua visão moral de mundo, né? Então, de alguma forma, essa visão da história, ela cria uma espécie de consciência individual. A leitura da história cria tanto uma consciência individual quanto uma consciência nacional. Então, para Hegel, você tem esses dois momentos de compreender a realidade a partir da história. Tanto ela vai criar uma cosmovisão no indivíduo, quanto ela vai criar uma cosmovisão na nação, ou num povo, numa cultura, tá bom? E um outro aspecto aqui, além da história, também em outra obra de Hegel, há estudos sobre a filosofia da religião, né? Lectures of the Philosophy of Religion, ou seja, discursos sobre a filosofia da religião, que é uma outra obra, em que o Hegel defende, já ele vai defender isso na virada do século XVIII para o século XIX, que a religião é algo intrínseco à natureza humana. Então, é essencial para Hegel. Não existe uma compreensão de ser humano sem uma dimensão religiosa. O próprio texto dele, em Lectures of Philosophy of Religion, ele diz o seguinte: como homem, a religião lhe é essencial, não um sentimento estranho à sua natureza. Não é algo novo, é algo inerente. Contudo, a questão essencial é a relação da religião com a filosofia. Portanto, ele vai dizer aqui, que a filosofia se conecta. Acho que tem um lapisinho aqui para eu usar. A filosofia se conecta à religião. Arrumei um lapisinho muito fininho aqui, muito fraquinho, né? E opera sobre ele. Portanto, já aqui Hegel vai mostrar a importância da religião na compreensão filosófica que se tem, ou principalmente no que diz respeito às respostas que a religião dá, por exemplo, para a teoria geral do universo, ou seja, da criação, de onde nós viemos, né? Então, a compreensão da religião, que é algo intrínseco, inescapável ao ser humano, contamina, vamos dizer assim, contamina a sua perspectiva filosófica ou a sua compreensão de mundo. E ele usa o termo Weltanschauung, tá bom? Para Hegel, só para terminar aqui com Hegel, a arte é a expressão visível, é a revelação que as pessoas têm da forma como ela vê o mundo. Então, ele dá um lugar importantíssimo para a arte, né? Segundo ele, as formas de ver o mundo são tecidas na arte e reveladas por ela. Então, um último aspecto aqui também do Hegel, para a gente poder dar essa importância aqui à questão da arte, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui teórico, o Dilthey. Dilthey, também século XIX, ele será aqui o grande filósofo, o grande pensador, segundo alguns autores, né? José Ortega diz que ele foi o filósofo mais importante da segunda metade do século XIX. E até por alguns é considerado também um dos precursores daquilo que se compreende por psicologia, né? Ainda não existia aqui a ciência psicologia, conforme ela é definida aí a partir de Freud, ou de 1901, quando ele publica o livro A Interpretação dos Sonhos. Mas o pensamento de Dilthey
absolutamente importante para os precursores de uma ciência filosófica da psicologia, né? E o Dilthey, ele tem uma contribuição enorme na compreensão do termo de cosmovisão. Para ele, toda forma de pensamento teórico são manifestações de uma visão de mundo, né? Ou de uma visão de uma determinada época. Ou seja, o tempo também determina a forma como as pessoas interpretam a realidade, né? E junto com o pensamento teórico, ou a teorização da realidade, também as expressões artísticas, as expressões religiosas e assim por diante, né? A cosmovisão para Dilthey está na base de uma compreensão primária das coisas, né? Então, a ideia de cosmovisão para ele é o substrato, ou seja, o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa interpretação de mundo. Lembra que na aula anterior, lá na 2 de 3, a gente falava desses alicerces, né, desses tijolos. Então, essa ideia é uma ideia diltheyana, de cosmovisão. E ele vai ter uma outra contribuição importante na compreensão do termo. Vamos lá, aqui. Veja como ele... Vou dividir aqui, vou diminuir, vou dar crédito aqui para o grande filósofo, né? Ele tem essa expressão aqui lindíssima sobre cosmovisão, né? Ele diz o seguinte, vamos ler aqui juntos. As cosmovisões brotam da totalidade da existência psicológica humana. E ele coloca essa totalidade em 3 aspectos, né? Intelectual, afetivo e volitivo. Então, intelectualmente, ela tem a influência da cognição, ou seja, da compreensão conceitual da realidade. Você dá nome às coisas a partir da cosmovisão. Afetivamente, é como você sente a vida, como você avalia, como você interage com ela. E volitivamente, ela determina as suas ações. Então, ele realmente trabalha a mente, a emoção e a vontade. Esses 3 aspectos, eles são, de alguma forma, estruturais na compreensão da cosmovisão. Então, para Dilthey, a cosmovisão é a tentativa que a gente tem de solucionar o enigma da vida, ou de compreender a vida como um todo. Não apenas no aspecto intelectual, mas também no aspecto emocional, né? E nas ações que a gente desenvolve. Então, ele vai falar mais especificamente de 3 tipos de cosmovisão. O Dilthey, ele desenvolve a cosmovisão religiosa, que é essa que tem a ver com aquilo que é misterioso. Para ele, já também aqui no pensamento filosófico da segunda metade do século XIX, a gente tem mais um desses filósofos dizendo que a religião também determina a forma como as pessoas interpretam o mundo. E aqui ele está falando do aspecto do misterioso, do invisível, né? E a partir disso a pessoa passa a interpretar a realidade, né? O quanto a vida vale, o quanto ela é importante. Já viu bastante o Dilthey, né? Agora você pode ver aqui o Marcelo um pouquinho maior. Como a religião ajuda a definir a sua conduta, né? Diz ele, todos esses elementos estão contidos no discurso das parábolas e das doutrinas da fé. Esses elementos repousam numa ordem inteira da vida. Ele já dá essa ideia de uma cosmovisão religiosa como uma espécie de
de matriz ou de determinante de uma vida como um todo. Não à toa, as pessoas ligadas à religião, elas costumam viver por aqueles princípios. É como se ela buscasse na religião a sua cosmovisão. Então, quando se fala de questões fundamentais da vida, ela já pega emprestado do aspecto religioso, né? Como é que você desenvolve essa cosmovisão? Com o próprio exercício religioso, segundo Dilthey. Uma segunda é a poética. Nessa poética, ela, de alguma forma, é uma espécie de libertação da pessoa. A poesia, para Dilthey, exerce várias funções. Por exemplo, ela liberta as pessoas da dureza da realidade, às vezes do sofrimento, ela abre novos mundos, abre horizontes através de voos, de viagens, de fantasia. Então, é sempre uma possibilidade, a cosmovisão poética para Dilthey é sempre uma possibilidade de uma nova visão ou de uma nova percepção, né? Como disse lá o Chico Buarque, saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. É bem essa ideia, né? De que a poesia é uma espécie de subterfúgio para você suportar uma realidade que muitas vezes é dura. E o aspecto da cosmovisão metafísica para Dilthey tem a ver com a ideia do conhecimento, ou seja, você buscar jamais na ideia de Kant algum tipo de imperativo categórico, e ele busca isso numa cosmovisão metafísica, ou seja, é a vontade que se tem de adquirir um conhecimento universalmente válido, ou seja, um todo conceitual que seja demonstrável de forma concreta a fim de resolver o problema do enigma da vida. Então, esses três aqui alemães, né, esses três teóricos, eles estão nesse momento inicial da cosmovisão. Eu vou parar aqui esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, já estamos aqui com 20 minutos, e a gente pula aqui para o Nietzsche no próximo vídeo, tá bom? E a gente, do Nietzsche, a gente já vai para o início do século XX e já termina com as 7 questões que nos ajudam a compreender ou a montar o dilema, o quebra-cabeça de uma cosmovisão. Até já, então, no próximo vídeo, tá bom? Eu estou dividindo aqui a tela com o Nietzsche, vou ficar aqui do ladinho dele, né? Apesar da gente pensar um pouco diferente, e vou encerrar aqui esse vídeo. Até o próximo. Um grande abraço.